Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a estratégia que foi explicada aqui pelo Robson Bonin da decisão do Dino, né? Como a gente falou, a decisão do Dino é uma idiotice completa, né? Sacaneou um monte de coisa, um monte de merda para tudo quanto é lado, deu um salto ali carpado, um salto triplo carpado de merda para fazer aquela decisão lá, sacaneou o pessoal da cidade lá de Minas Gerais, sacaneou o direito internacional brasileiro para tentar salvar o Alexandre de Moraes da Magnitsky e nem isso vai conseguir. Aí, o que ele está explicando aqui, que o objetivo disso daqui, na verdade, é ainda pior, é ainda mais burro. A ideia do Dino é que o STF vai estabelecer multas enormes para as empresas americanas que estão aqui no Brasil. Então, o que eles estão falando? A ideia deles não é bater nos bancos brasileiros. Os bancos brasileiros, né, que tirarem a conta do Alexandre de Moraes ou alguma coisa assim, vão ficar quietos. Eles não vão mexer no banco brasileiro. Mas aí, quando, por exemplo, a Apple, né, tirar a conta do Alexandre de Moraes lá do iCloud, aí eles vão multar a Apple, né, para fazer a Apple perder dinheiro, para segurar dinheiro da Apple aqui no Brasil, para botar multas milionárias na Apple aqui no Brasil, para desta forma tentar bater no Trump. Qual que é o problema dessa estratégia? O problema dessa estratégia é que isso daí é uma briga aberta. E o que acontece com briga aberta? Quem tem a economia maior ganha, né? E adivinha quem tem a economia maior? Pois é, nessa brincadeira o Trump pode retaliar muito fácil do lado de lá também. E no final das contas pode ferrar com o Brasil muito mais ainda do que já está ferrando agora, para preservar as empresas americanas aqui no Brasil. Ou seja, essa tática do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes é uma tática suicida. Pior, não é suicida só para eles, é suicida para o país inteiro, para todos nós. E eles estão achando que, não, olha só, tá vendo? A nossa estratégia não é aquela burrice que vocês pensaram, não. Essa outra burrice aqui, ainda maior ainda. Uma burrice ainda maior nessa história. Essa notícia foi sugerida por representantes do Xvideos no Brasil. Peter, aceita minha amizade no Roblox, por favor, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente falou sobre isso ontem, né? O decreto do Dino lá, um decreto cheio de merda, uma coisa totalmente sem sentido, que visaria impedir que a Magnitsky fosse aplicada ao Alexandre de Moraes. Mas aí, eu acho que ficou tão feia a coisa, tão feia, mas tão feia, que o Flávio Dino pediu para o Robson Bonin, não, inventa uma outra coisa aí, diz que não é isso não, né? Aí vieram com essa história que aqui, ó. Na prática, o ministro abre caminho para que a corte aplique sanções a empresas que cumprirem a lei Magnitsky no Brasil, empresas estrangeiras aqui. Proferido a título de esclarecimento numa ação questionada, não sei o que lá, não sei o que lá, aqui, ó, a decisão do ministro do STF abre caminho na prática para a punição de instituições financeiras brasileiras e de outros países com negócio no Brasil que venham acatar sanções impostas pelo Alexandre de Moraes, pelos Estados Unidos no Brasil, né? É como se os empresários estivessem no meio de um tiroteio entre Trump e o STF sem armas para se defender, o que é exatamente isso, né? É o que eu falo para vocês. O que é o grande problema hoje que a gente tem aqui no Brasil, aliás, no mundo inteiro, né? O modelo de ordenamento jurídico nacional, ele quebrou já não funciona mais, pô. Aqui no Brasil, eu estou vivendo de YouTube, né? O YouTube é uma empresa americana, né? Assim, um monte de gente aqui no Brasil já trabalha para empresas americanas, mora aqui no Brasil e trabalha para empresas americanas. E, cara, todas as nossas relações hoje em dia cruzam fronteiras, ou muitas das nossas relações hoje em dia cruzam fronteiras. Então esse negócio de focar, não que a nossa legislação tem que ser a nossa, e a gente tem que mandar e tem que obedecer e não pode mudar nada. O que vai acontecer com isso? A única alternativa é virar uma Venezuela. A Venezuela está assim, totalmente isolada, né? Aí eu falo aqui, ó, a mensagem que o STF passa nesse caso não é nem que vai ser os bancos brasileiros, porque eles têm pena dos bancos brasileiros, né? O André Esteves é amiguinho deles lá, eles não querem sacanear os bancos brasileiros, não. A ideia deles é bater nas empresas americanas que estão aqui, na Apple, na Google, nessas empresas todas que estão aqui. Eles vão botar multas milionárias nessas empresas porque elas supostamente recusaram a relação com Alexandre de Moraes, seguindo uma lei que, na visão deles, não poderia ser aplicada aqui no Brasil, né? Então aqui, ó, todo o mercado norte-americano com ativos no Brasil. Se acatarem as leis dos Estados Unidos aqui no país sem autorização do Supremo, empresas e bancos serão punidos. Fala-se em pesadas multas e bloqueios. Tem alguns bancos americanos que funcionam aqui no Brasil também. Tem uma agência do Chase aqui em algum lugar, acho que em São Paulo. Tem alguns bancos americanos que funcionam aqui no Brasil também, né? Se é para dançar no bailão, que saibam que terá pisão de pé para todo mundo. Caramba, olha a idiotice disso, cara.
Diz um ministro do Supremo. Quem disse isso aqui? Esse aqui é o Dino. É óbvio que é o Dino que usou essa linguagem, né? As empresas americanas também têm ativos aqui, segue o magistrado. Aí, beleza, Dino. Olha, lindo. Cara, que brilhantismo que você fez aqui. Isso mesmo, né? Agora, você sabe, realmente tem pisão de pé para todo lado. Você sabe quem é o pé mais frágil nessa história e quem é o pé mais forte nessa história? Eu vou te contar quem é o pé mais frágil nessa história. É o nosso. A gente vai se fuder nessa parada, caralho. Né? Ou seja, o cara não percebe o óbvio da coisa. Esse negócio de ir all-in no poker, tu tem que estar com carta muito boa, meu amigo. Não pode blefar nesse caso, não. Porque quando vai todo mundo all-in, o Trump vai all-in certamente, ele tem capacidade para isso. Esse negócio de blefar com quem é muito maior do que você não rola, não. Ah, mas as empresas americanas vão convencer o Trump a fazer alguma coisa. Olha só, as empresas americanas podem até tentar, tá? Falar com o Trump, pedir para ele, não, olha só, a gente tem medo de perder nossos ativos no Brasil e coisa e tal. Mas sabe o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente fazer o contrário, pode confiscar também os ativos das empresas brasileiras que estão lá nos Estados Unidos. Já que é pisão, como é que você falou, Dino? Se é para dançar bailão, que vai ter pisão no pé para todo mundo. O nosso pé também vai ser pisado, meu amigo. Vai ter muito pior do que isso. Cara, é de uma ingenuidade, é de uma crueza de pensamento, esse tipo de coisa que o Dino está fazendo, que só tem uma escolha. Aliás, tem duas opções. Primeira opção, o Dino bebeu antes de fazer essa decisão. É uma opção, pode ser, né? O cara encheu a cara e fez uma decisão de merda. Pode ser isso, né? A outra opção é que, cara, o cara é muito burro, bicho, porque puta que pariu, é uma decisão suicida. A gente não tem como comprar essa briga com os Estados Unidos. Não existe essa possibilidade. E, mais do que isso, mesmo que a gente tivesse certo, vamos supor que o Brasil tivesse certo, temos que lutar por nossa soberania e coisa e tal, a gente não teria condição de comprar essa briga. Mais ainda, se a gente está errado. Olha só, até aquela entrevista lá do Washington Post com o Alexandre de Moraes, que foi muito elogiosa para o Alexandre de Moraes, é lógico, o Washington Post é um folhetim comunista, é um jornal de extrema esquerda, mas mesmo ali ele colocou um monte de coisa, olha só, mas tem um negócio estranho nessa parada mesmo, então o Alexandre de Moraes fez umas coisas muito estranhas aqui, né? E o próprio Alexandre de Moraes fala umas coisas também que para ele, na cabeça dele, é um elogio para ele, né? Tipo, ah não, de todos os 700 casos que eu ordenei a prisão, nenhum foi recusado pela Suprema Corte. Meu amigo, cara, isso não acontece em fóruns naturais, em juizados naturais. Sempre tem um erro, sempre tem alguma coisa, sempre tem uma exceção. Né? O que você está dizendo, na verdade, é que você está mandando em todo mundo, que é uma ditadura mesmo, que ninguém ousa abrir o bico contra o Alexandre de Moraes lá no STF. É isso que você está dizendo, né? Ou que o processo não é um processo jurídico, é um processo político. Olha só, né? Em que essas pessoas já estão pré-condenadas, já começaram o processo condenadas. Então, e aí o cara me vai e fala isso, cara. A gente estando errado, porque, de novo, se a gente tivesse certo, você poderia até fazer o argumento de, olha só, mas não, a gente está certo, a gente tem que brigar isso daí, né? Por exemplo, a Ucrânia está numa situação dessa, está brigando com a Rússia e brigando com os Estados Unidos agora. E eles estão certos, eles estão na situação certa, eles foram invadidos pela Rússia. Não interessa que o Trump goste do Putin, não sei o que lá, e queira fazer besteiras, não interessa nada disso, porque no final das contas a Ucrânia está certa, ela está correta em continuar a briga dela, em batalhar por mais recursos e coisa e tal, expulsar um invasor lá do território. A gente está errado. Qualquer jurista sabe que o Alexandre de Moraes passou do limite nessa ação tem que ser encerrada mesmo. Ainda mais brigar com alguém muito mais forte do que a gente, meu amigo. Não faz nenhum sentido. Ou seja, eu fiz o meu vídeo ontem falando que o Dino era muito burro, que tinha uma hidra com 3 cabeças de merda, das merdas que ele fez. Não, é pior ainda. O cara tá querendo bater nas empresas americanas que estão aqui no Brasil. Aí sabe o que vai acontecer? As empresas vão ter prejuízo, é verdade. Não, o Google vai ter prejuízo no Brasil. Todas as empresas americanas ganham dinheiro aqui no Brasil, vão ter prejuízo, né? Pô, que chato, né? Sabe o que vai acontecer? Elas vão embora. A gente vai ter que ficar aqui com o quê? Vão passar a usar o Yandex da Rússia, vão passar a usar os aplicativos da China de conversa aqui no Brasil. Você já imaginou a merda que vai ser isso? Já imaginou o tamanho de problema que isso vai gerar aqui no Brasil? O quanto de ineficiência, o quanto de piora econômica que isso vai gerar aqui? Pois é, eu espero sinceramente que o Zanin já tenha se bandeado para o outro lado. Porque se o Zanin se bandeou para o outro lado, essa braveza do Dino todo não vai resolver nada. No momento que tiver um caso para ser votado no STF, ele vai estar em minoria, não vai conseguir votar nada. Mas, sinceramente, é uma coisa assustadora, cara. O nosso futuro sendo levado por pessoas que, caramba, o cara é um idiota, bicho. Ele tá fazendo uma besteira enorme aqui, não tem nenhum sentido no que ele tá fazendo. Aqui, ó, aliados de Trump consideram a decisão do Dino sem efeito prático, o que é de acordo com o que eu tinha feito a minha análise também. De novo,
os bancos brasileiros vão ter que, né, se virar, não muda nada. Para eles continuarem negociando com os Estados Unidos, eles vão ter que pagar as multas e coisa e tal, ou então se livrar do Alexandre de Moraes. Mas agora, se a decisão é essa, se a estratégia é essa, é ainda pior. Então quer dizer que o STF está, na verdade, pegando as empresas brasileiras como reféns dessa história. Sabe o que vai acontecer, meu amigo? Acabou o investimento estrangeiro no Brasil. Ninguém mais vai investir no Brasil. Eu contei alguns dias atrás o caso do lítio lá na Bolívia. A Bolívia está querendo explorar o lítio dela, não consegue, nenhuma empresa quer explorar lítio na Bolívia. Por quê? Porque, pô, tu tem que investir num governo que mais dia menos dia o cara vai virar e falar, não, isso aqui é tudo meu agora. O lítio é nosso, então vai todo mundo embora, eu vou ficar com seus ativos todos aqui. Se a gente entrar nesse caminho, é o caminho que está dizendo aqui o Cláudio Dantas. Ó. A decisão do Dino segue o exemplo chinês, russo e venezuelano, com resultado catastrófico. A gente vai ficar isolado, fora do mercado mundial, não só dos Estados Unidos, mas dos outros mercados também, e vamos nos fuder completamente. A nossa economia vai ficar muito pior do que está hoje. A troco de quê? A troco de não acabar com um processo que a gente sabe que está errado, que está contra a Constituição, que não está de acordo com o devido processo legal. Qual a lógica disso?